Hoje nós damos início a essa série que vocês acabaram de ver, uma série de mensagens muito especial no livro de Jeremias. Pela manhã, nós lemos o primeiro capítulo, refletimos sobre o chamado de Jeremias e como nós, como Jeremias, somos chamados para sermos profetas em todos os ambientes que nós frequentamos, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa escola, onde quer que nós estejamos, o Senhor quer nos usar como boca dele para a vida das pessoas, para que outras pessoas possam conhecê-lo também. Nós percebemos com o texto do primeiro capítulo do profeta Jeremias, que Jeremias era um profeta que teve um duplo chamado. Ele foi um profeta separado para anunciar uma mensagem ao povo de Israel e de Judá, o seu próprio povo, mas também ele foi chamado para ser um profeta para as nações, para que muitos outros países, outras nações daquela época pudessem ouvir sobre o seu destino, sobre o futuro e tivessem também a oportunidade de conhecerem o Deus dos exércitos. Jeremias também era um profeta, como nós lemos, chamado para arrancar e destruir, mas também para plantar e edificar. Ele tinha uma mensagem dupla também, porque em todos os capítulos de Jeremias, nós vemos ele confrontando o pecado, trazendo uma mensagem de juízo para o seu povo, mas também uma mensagem de esperança, falando: o Senhor continua agindo em nossa vida e nos dá uma nova oportunidade de nos chegarmos a Ele. Agora à noite, meus irmãos, eu quero refletir com vocês no segundo capítulo do profeta Jeremias. Você pode já abrir a sua Bíblia, se você tem aí ela física ou digital. Jeremias capítulo 2. O texto vai passar aqui em nosso telão como legenda, mas se você tiver a Bíblia vai ser fundamental, porque nós vamos voltar aos versículos ao longo de nossa reflexão, e é muito importante para você perceber como Jeremias constrói a sua mensagem. Mas antes de nós lermos esse texto, Jeremias capítulo 2, é muito importante que você leve em conta duas coisas. Primeiro, que do capítulo 2 até o capítulo 6, Jeremias está fazendo um sumário da sua mensagem. Esse daqui é o maior livro do Antigo Testamento. Fora o livro de Salmos, né? Nós temos 150 capítulos, 150 salmos. Jeremias é o maior livro do Antigo Testamento, em termos de quantidade que ele escreveu. Por isso é fundamental que ele faça no início da sua obra um resumo, um sumário, um condensado, para então, a partir do capítulo 6, expandir a sua mensagem para cada um dos seus ouvintes, explicá-la ao longo de sua obra. Então, o que nós vamos ter aqui hoje, meus irmãos, é um grande resumo do que Jeremias vai falar nos seus 52 capítulos. E, lógico, um resumo também do que nós vamos abordar aqui no mês de agosto. Em segundo lugar, eu quero que você perceba também que, a partir aqui do segundo capítulo, na verdade até um pouco antes, desde o primeiro capítulo ali, no chamado de Jeremias em diante, muito, mas muito da mensagem de Jeremias foi escrito em forma de poesia, em forma de poema. Talvez você não consiga perceber isso tão claro, porque a poesia hebraica é diferente da poesia brasileira, portuguesa. Ela não tem rima, né? Ela tem outras características, tem paralelos, tem repetição, sinônimos, algumas coisas que nós vamos perceber ao longo de nossas exposições. Além disso, infelizmente, a nossa impressão gráfica não preservou isso.
Veja, você tem nas suas mãos uma das melhores traduções do mundo, a Almeida Revista e Atualizada. Ela é considerada uma das melhores traduções do mundo, mas por uma questão estilística, as gráficas acabaram não preservando esse aspecto da poesia nas nossas impressões. Então, se você quiser perceber isso um pouco melhor, talvez você possa utilizar a versão Nova Almeida Atualizada, ou a NVT, Nova Versão Transformadora, ou ainda a NVI, Nova Versão Internacional. Essas são 3 traduções em que você percebe claramente que há uma estrutura aí de um poema, de uma poesia no livro do profeta Jeremias. A maneira como eles imprimiram mostra claramente essa característica. Certo, pastor. E daí? E daí que ele foi escrito em poema? Por que é importante nós lembrarmos disso? Porque em todas as culturas, meus irmãos, todas, a poesia é um recurso literário, é um recurso estilístico para memorização. Certo? E por que era preciso que os leitores de Jeremias memorizassem a sua mensagem? Bem, primeiro porque nem todo mundo sabia ler naquela época. Então, era necessário algo que fizesse com que as pessoas prestassem atenção, entendessem e decorassem aquilo que estava sendo dito, aquilo que eles estavam ouvindo. Aqui no Brasil, desde pequeno, mesmo que você não saiba ler, provavelmente você sabe que batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, ou esparrama pelo chão. Menininho quando dorme, põe a mão no coração. Rimou é um poeminha que você conhece desde criança. Serve para quê? Você está memorizando algo que você aprendeu desde criança. Jeremias, da mesma maneira, queria que os seus leitores, os seus ouvintes, memorizassem a sua mensagem. Ainda que eles soubessem ler, meus irmãos, não tinha tanto papiro disponível naquela época. Nem todo mundo tinha acesso ao papel, aos livros, aos rolos. Então percebam, poucos sabem ler, poucos sabem escrever e não tem tanto papiro disponível. Como é que eu faço para que as pessoas me ouçam, para que elas entendam e se lembrem da mensagem que eu, profeta do Senhor, vou falar? Deixa eu fazer a minha rima, deixa eu fazer minha poesia. Assim vai ser fácil fazer com que elas decorem. Mais um motivo, escrever essa mensagem em forma de um poema foi importante porque a mensagem de Jeremias não era só para as pessoas de Jerusalém, não era só para as pessoas da cidade dele, de Anatote, mas era também para os judeus que foram exilados. Mais ainda, ele era um profeta às nações, então era para todas as nações. Proclamando a sua mensagem em forma de poesia, era mais fácil com que os seus ouvintes memorizassem e levassem aquilo. Que a mensagem se espalhasse de maneira mais fluida, né, para outros lugares. E por fim, e mais importante talvez, ela foi pensada em forma de poema, porque a mensagem que Jeremias estava trazendo ao povo não era muito bem-vinda. Não era uma mensagem agradável de ouvir. As pessoas não iam gostar do que ele falaria. Afinal, era uma mensagem que expunha o pecado do povo, que profetizava o juízo e a invasão estrangeira. Era uma mensagem tão desagradável, que no capítulo 36 de Jeremias, nós vemos uma história muito interessante. Jeremias pega aquilo que ele já tinha escrito e leva para o rei. O rei lê, não gosta, manda rasgar e queimar a mensagem de Jeremias. E agora? Só tinha um rolo onde eu escrevi a mensagem. Como é que eu faço para escrever a mensagem de novo?
Tem que escrever. Ele é profeta do Senhor, ele foi chamado para levar a sua mensagem para as nações. Como é que eu faço para lembrar da minha mensagem? Deixa eu chamar o meu secretário, Baruque, secretário de Jeremias. Vamos escrever tudo de novo, Baruque. Como é que eu lembro da mensagem? Será que eles lembravam de tudo? Lembravam. Por quê? Porque eles decoravam. Estava em forma de poesia. Eles tinham tudo na ponta da língua. Então, meus irmãos, resumindo, era necessário que Jeremias pensasse e escrevesse a sua mensagem em forma de poesia, em forma de poema, essa coletânea de mensagens do Senhor para o povo, porque essa mensagem precisava ser preservada. Não só memorizada, mas preservada. Ela precisava chegar para as pessoas depois. Elas precisavam chegar a nós, a você, a mim. E foi assim que o livro de Jeremias continuou, sempre presente, até hoje. Uma vez certo disso, eu quero ler com você Jeremias, capítulo 2. Esse é um capítulo bem grande, nós vamos ler apenas os primeiros 13 versículos, Jeremias 2, de 1 a 13, e que o Senhor nos abençoe e ilumine o nosso coração na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Jeremias capítulo 2 nos diz: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama, grita aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E sem perguntarem: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste a abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar e de Chipre, e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias é chamado para proclamar uma mensagem de acusação contra o povo de Israel e de Judá. A imagem principal do capítulo 2, meus irmãos, é um tribunal, um julgamento, onde o povo é o réu, acusado de ter se pervertido, ter deixado o Senhor, o Deus da aliança.
A principal acusação: idolatria. O povo estava sendo idólatra e tinha abandonado o Senhor, buscando outros deuses. E como é que esse tribunal, que essa acusação é colocada? Em forma de contraste, para que o seu público entendesse que havia algo grave de errado. O profeta proclama como o povo se relacionou com Deus e, em contraste, como Deus se relacionou com o povo. Então note comigo primeiro como o povo se relacionou com Deus. O profeta começa relembrando a época do Egito, quando com mão poderosa Deus os liberta, abre o mar vermelho, realiza inúmeros milagres, vem o maná, vem as codornas, eles têm tudo do bom e do melhor, são guiados no deserto, Deus sustentando eles diariamente, até que, pouco a pouco, de forma cada vez mais intensa, eles começaram a trocar o Senhor por outros ídolos. Veja só o que o verso 5 nos diz, como que o profeta coloca isso no versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Essa mesma ideia também é questionada por Deus no versículo 11, onde Deus pergunta se havia alguma outra nação que tinha feito a mesma coisa que eles fizeram. Veja só, verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Imagine como ouvir isso deve ter sido um escândalo para o povo daquela época, porque embora as muitas nações que eles tinham ao redor deles fossem politeístas, e de tempos em tempos eles entendiam que havia um Deus no seu panteão que era um pouco mais forte do que os outros, esses deuses não eram trocados. Mas Israel e Judá trocaram o seu Deus. A gente vê também esse deixar, esse se afastar no versículo 13. Olha, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Naquele tempo era comum que quando você cavasse poços para ter água ali, para que a água ficasse parada, retida, era comum que se colocasse uma espécie de reboco nas paredes, do poço. Mas se esse reboco não fosse bom, não fosse firme, ele racharia e a água vazaria. O poço se tornaria inútil, porque não conseguiria reter as águas que passavam naquele lençol freático ali. Então, notem como Deus fala não só sobre a atitude idólatra do povo, mas também sobre os deuses nulos, vazios que o povo procurava. Eram ídolos que não traziam nenhum proveito, eram tão inúteis quanto poços rachados. Mas mesmo assim, o povo ia atrás deles. E esse era um erro tão grave que Deus compara esse ir atrás de outros deuses com a infidelidade conjugal, com a prostituição. Veja no verso 20. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Mais para frente também, no capítulo 3, Deus vai falar que Israel ia atrás dos seus amantes, sendo completamente infiel ao Deus da aliança. E junto a isso, para
piorar a situação, além de ir atrás de outros deuses, o povo se esquecia do Senhor, se rebelava contra ele, contra a sua lei. Nós vamos ler mais alguns versos e note como a acusação do povo e o pecado do povo vai sendo intensificado a cada verso, a cada acusação. Por exemplo, o verso 8. No verso 8, nós temos aí 4 classes daquela época. Vejam só, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Então, aqueles que eram responsáveis por representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo, sequer buscaram a Deus. Os que tratavam da lei, os mestres da lei, os professores, não me conheceram. Os pastores, aqui pastor é uma metáfora para o líder político, os reis da nação, prevaricaram, se rebelaram contra mim. Os profetas profetizaram não por mim, mas por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Mais para frente, no verso 19 também. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Mais para frente ainda, versos 27 a 29. Deus confronta eles, dizendo que eles diziam a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Todos vós transgrediste contra mim, diz o Senhor. Verso 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Notaram então como cada vez mais foi intensificando, a ponto de que Deus parece até se comportar da mesma maneira que o povo estava se comportando. O povo me deixou, se rebelou contra mim, buscou outros deuses, mas quando veio a angústia, eles perguntaram: faça alguma coisa, Senhor. O que ele diz? Vai lá, busca os seus deuses. Não era eles que você estava adorando antes? Não eram eles os seus pais, as suas mães? Então, nós percebemos o grave problema da incredulidade e da idolatria que havia naqueles dias, meus irmãos. Mas nós não podemos pensar que isso não exista hoje. Afinal, a palavra do Senhor foi preservada até hoje e nos confronta até hoje. Nós, evangélicos e herdeiros da tradição reformada, muitas vezes nos sentimos muito com a consciência tranquila, né? Porque, afinal, a gente obedece os mandamentos. A gente não tem nenhum Deus feito de madeira, de pedra, nenhuma estátua, nenhuma imagem. A gente não adora essas coisas. Mas nós precisamos entender que a idolatria não acontece somente com coisas visíveis. A idolatria é o principal problema do nosso coração. João Calvino eternizou a frase: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E assim como o povo de Israel e de Judá, ainda hoje o principal problema do ser humano está relacionado à adoração. E o que é adoração, meus irmãos? Nós já falamos aqui em outras oportunidades que adorar envolve 3 coisas: confiar, desejar e obedecer.
Adorar algo ou alguém é confiar, desejar e obedecer. Eu adoro a mim mesmo, a algo ou a alguém quando eu confio, desejo e obedeço mais a mim mesmo, a algo ou a alguém, do que a Deus. E é aí que eu sou um idólatra. E é no mínimo engraçado e quase curioso que até mesmo ateus e agnósticos reconheçam que as pessoas do nosso tempo adoram muitos deuses. Por exemplo, Neil Gaiman, um escritor inglês, autor do livro Deuses Americanos, uma série também, apresenta nesse livro um embate entre os antigos deuses, os deuses nórdicos, orientais, gregos, e os novos deuses, que representam a tecnologia, a mídia, o dinheiro. No ranking dos deuses que nós colocamos no lugar do nosso único e verdadeiro Deus, estão justamente esses: o dinheiro, o poder, o sexo, o trabalho, o entretenimento, a política. Há um pastor brasileiro, presbiteriano, o reverendo Mauro Meister, que escreve um livrinho bem pequeno, vale a pena você ler, chamado A Origem da Idolatria. E ele defende nesse livro que a nossa adoração a esses ídolos contemporâneos estão relacionados com o desejo do nosso coração, um desejo profundo dentro de nós que somente Deus pode satisfazer de maneira completa e efetiva. Então, meus irmãos, lembre-se que Jeremias não está confrontando somente o povo daquela época que adorava um Deus feito de madeira, físico e palpável. Ele está confrontando a nós também, que muitas vezes adoramos o reconhecimento, adoramos e queremos mais dinheiro, adoramos e queremos mais só nos divertir. Há esse confronto aqui. Mas eu quero voltar ao nosso contraste e lembrar que se em primeiro lugar nós vemos de maneira clara como o povo se relacionava com Deus e se afastou de Deus, na verdade, buscando outros deuses, a mensagem de Jeremias nos traz uma outra oposição, um outro contraste, que é como Deus se relaciona com o seu povo, como Deus se apresenta com amor, com misericórdia, embora o povo não o buscasse mais. E isso pode ser percebido de duas maneiras aqui no nosso texto. Primeiro, na maneira como o próprio Deus fala do seu povo, como Deus trata o seu povo. Claro, nós lemos, é uma mensagem muito pesada, uma mensagem de acusação, de tribunal. Mas Deus em todo momento reforça que o seu povo é muito querido, é muito amado, é cuidado e protegido por Ele. Então, bem contrastante com a linguagem de acusação, há uma linguagem carinhosa. Veja só comigo, por exemplo, o verso 2, onde Deus chama o seu povo de sua noiva. Verso 2: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Veja também no verso 3, quando Deus diz que aquele era um povo consagrado. Nós vimos hoje pela manhã, consagrado é santo, separado por Deus e para Deus. Veja aí, verso 3, então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias, o melhor fruto da sua colheita. Quando Deus questiona ter sido trocado por outros deuses, no versículo 11, como é que Deus chama o povo?
Não é vocês. Vocês aí me trocaram. O povo de Judá me trocou. Não, é o meu povo. Verso 11. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então vejam que Deus não desiste do seu povo. No verso 20, são chamados de o povo libertado por Deus. Verso 20, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras. Verso 21, era uma videira plantada pelo Senhor. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. A todo momento há um confronto, mas há Deus falando: vocês são o meu povo, vocês são minha noiva, vocês são a minha videira. Eu não me esqueci de vocês. A segunda maneira como nós podemos perceber Deus se relacionando com o seu povo é como Deus apresenta a si mesmo nesse texto. Os nomes de Deus que aparecem aqui, as suas qualidades. Antes de tudo, desde o primeiro versículo, Ele é o Senhor, todo em letras maiúsculas. Yahvé, o nome pessoal de Deus, o nome do Deus da aliança, o Deus que, como nós vimos hoje pela manhã, que elege, que escolhe o seu povo, que protege os seus escolhidos, que determina a sua vida. O Deus que está com o seu povo, que não o abandona, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele continua dizendo, nós vemos Deus se apresentando como aquele que conduz o seu povo por todo o caminho, aquele que guia os seus escolhidos. E a miséria, o medo com que eles estavam vivendo era fruto de terem abandonado justamente aquele que os guiava. Veja só o verso 17 comigo. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Mais ainda, verso 31, Deus é um oásis, uma terra de fartura, a luz que ilumina o seu povo. Verso 31, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? A resposta é não. Pelo contrário, um oásis. Ou uma terra da mais espessa escuridão? Não. Pelo contrário, o Senhor é a nossa luz. Deus se apresenta como o Deus daquele povo. E mais, como o Senhor dos exércitos, o Deus soberano sobre todas as coisas, que governa o mundo e todos os acontecimentos. A gente vê isso no verso 19. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. O que é o Senhor dos exércitos? É o Deus soberano, que tem o controle sobre todas as coisas. É muito importante que eles conhecessem e lembrassem desse nome de Deus, porque Jeremias estava para anunciar o exílio. Estava para anunciar desgraça sobre todo o povo, sobre toda a nação. Mas lembrem-se, povo, virá o exílio, vocês irão para longe, haverá muita tribulação, mas lembrem-se que vocês são o povo do Senhor dos exércitos, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Mas acima de tudo, diferente dos ídolos que o povo construiu, e diferente dos ídolos que hoje em dia nós adoramos também,
Nós lemos no verso 13 que Deus é a fonte de águas vivas. 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Meus irmãos, a mensagem de Jeremias não era nada fácil de se ouvir. Era forte, era dura, era muito séria. Era um chamado para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Ao se verem rodeados de deuses, desesperados porque os seus ídolos não conseguiriam respondê-los, não conseguiriam salvá-los, ainda havia uma esperança. Quando nós nos percebemos idólatras, quando nós enxergamos o quanto nós temos confiado mais nas nossas forças, nas nossas posses, nos nossos políticos, do que no Senhor, o quanto temos desejado mais o dinheiro, o poder, a comida, o sexo, do que a Deus, o quanto temos obedecido muito mais o sistema do mundo pecaminoso do que o nosso Senhor, Jeremias vem falando: há uma esperança, há uma saída. E que saída é essa, Jeremias? Que saída é essa, pastor Carlos? Quais são as recomendações que nós temos do Senhor para nós? 4 rápidas recomendações para finalizarmos a nossa mensagem. Primeiro, lembre-se de quem você é. Uma das coisas que o pecado faz com a gente, uma das coisas que a idolatria faz conosco, é mudar, é distorcer, é nos fazer esquecer de nossa identidade. Por isso Deus diz que o povo estava se tornando nulo, assim como os deuses que eles adoravam eram nulos também, eram vazios. Nas palavras de Greg Beale, pastor presbiteriano nos Estados Unidos, você se torna aquilo que adora. Aliás, esse é um dos livros que, anote aí, vale a pena você ler antes de morrer. Você se torna aquilo que adora, do pastor americano Greg Beale, tem a ver com o conceito bíblico proposto pelos Salmos, pelo profeta Isaías e também por Jeremias, de que aqueles que buscam a sua identidade em ídolos vazios, se tornam vazios também. Por isso, lembre-se que no Senhor você é precioso. Você tem um propósito, você não está nesse mundo, você não leva a sua vida por acaso. As coisas que acontecem com você não estão acontecendo por acaso. Você não é fruto de um acidente. Você é um filho de Deus, imagem e semelhança divinos, embaixador de Cristo. Nós cantamos aqui hoje, somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por isso, resgate. Quando você estiver nas lamas da idolatria e se der conta disso, resgate a sua identidade. Lembre-se de quem você é. Em segundo lugar, lembre-se de quem Deus é. Mais importante ainda, porque Ele é o Deus da aliança, o Yahvé, o grande eu sou, o Deus presente, libertador, salvador, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, fiel a cada promessa dada, o mesmo ontem, hoje e amanhã, o Deus que é perdoador, que nos chama para continuarmos num relacionamento vivo e verdadeiro com Ele, que nos dá uma nova oportunidade a cada dia de nos encontrarmos nele, e encontrarmos nele a verdadeira satisfação e o sentido de vida. Em terceiro lugar, há uma frase muito importante aqui no versículo 23. Versículo 23, como pode dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? E aí, Deus diz, vê o teu rastro no vale. E aqui, reconhece o que fizeste. Reconhece o que
fizeste. Quando Deus nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele, nós fazemos isso com humildade, reconhecendo os nossos erros. O profeta Jeremias aqui questionou o povo justamente por isso. Eles diziam: não, nós não pecamos, nós não fomos atrás de outros ídolos. Nós só fizemos o que o nosso coração mandou. Mas eles se esqueceram, como o próprio Jeremias vai colocar alguns capítulos depois, que enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. O chamado do profeta ao seu povo e a nós hoje é para reconhecermos onde erramos, o que fizemos e que nossos ídolos não conseguiram agir em nosso favor. Pelo contrário, só nos levaram cada vez mais para o fundo do poço. E em quarto e último lugar, reconheça a sua necessidade de um novo direcionamento, de um novo coração. Vejam, se nós temos um grande problema que está enraizado dentro de nós precisamos de algo que resolva efetivamente esse problema. Se o nosso coração é corrupto pela sua própria natureza, se nós temos um coração endurecido, o que é que nós precisamos? De um novo coração, um coração de carne. Precisamos de alguém que seja capaz de quebrar o nosso coração de pedra e nos dar esse novo coração. E é justamente sobre isso que Jeremias vai falar nos capítulos 31, 32 e 33. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Nos próximos sermões nós vamos abordar isso. Se nós cavamos e fizemos cisternas rotas, que não retêm águas, que não conseguem nos satisfazer plenamente, precisamos de alguém que nos dê satisfação verdadeira, que nos dê água verdadeira. Precisamos de um manancial de águas vivas. E esse manancial, nós lemos aqui no início do culto, é Jesus Cristo. Foi o que nós lemos, João capítulo 4. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus Cristo nos chama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Somente em Jesus Cristo, meus irmãos, nós vamos encontrar as respostas que nós estamos procurando. Somente nele nós vamos ter a verdadeira satisfação que o nosso coração tanto almeja. Somente nele e através dele nós podemos ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, de forma a termos um novo coração. Por isso que Deus nos abençoe em nossa jornada pelo livro de Jeremias e que nós possamos dar ouvidos à palavra que Ele tem preparado para nós. Que nós nos lembremos sempre que o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, estabeleceu uma aliança conosco. Pode ser até que nós o abandonemos, mas Ele não vai desistir de nós. Amém? Deus te abençoe.